Estamos ao vivo, muito boa noite, galera. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Estamos começando agora esse canal. Hoje estou aqui com nosso amigo Ariel para comentar um pouco sobre o jogo de ontem do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bem-vindo, Ariel. Boa noite, Fernando. Uma boa noite a todos. Todo mundo, expectativa para ver aquele Brasil contra uma Colômbia, esperando um Brasil muito mais superior, mas infelizmente o jogo não foi daquele de agradar a todos. Mas ainda assim o Brasil conseguiu sair com a vitória, que é o mais importante, né? É isso. O jogo ontem válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa. Jogo no Mané Garrincha para mais de 70 mil pessoas. E foi um bom público, o público ficou de parabéns, todos os ingressos foram vendidos. E vamos ao jogo, vamos primeiramente falar, Ariel, da escalação do Brasil, com quem o Brasil veio a campo ontem para este jogo, algumas Sim, novidades, vamos lá. alguns desfalques que o Dorival teve para o jogo de ontem. Vou falar aqui rapidamente a escalação tanto do Brasil quanto da Colômbia, para a gente poder ir destrinchando aos poucos, e contando a história desse jogo, como é que foi, e o que é a nossa opinião sobre cada um dos jogadores, também sobre o Vinícius Júnior. Vale a pena destacar que o Vinícius Júnior finalmente chamou o protagonismo da seleção. Espero que seja uma virada de chave para ele, mas vamos comentar também sobre outros jogadores e também desfalques já para os outros jogos, classificação. Hoje tem Uruguai e Argentina. Vamos aqui comentar. Vou falar aqui a escalação e aí depois a gente vai contando um pouquinho a história do jogo, tá bom? Alô? Tá me ouvindo, Ariel? Tá Tô ouvindo? ouvindo? Ok, vamos lá. A seleção do Brasil veio a campo ontem com Alisson no gol, nosso camisa de número 1, Guilherme Arana, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o lateral Wanderson. Mais à frente, a dupla de volantes foi Bruno Guimarães e Gerson, dois pontas, dois meias, melhor dizendo, o Rafinha e o Rodrigo, e mais à frente o Vini Júnior e o João Pedro, que foi a grande novidade do jogo de ontem. O atacante João Pedro, o Matheus Cunha estava cotado para começar como titular, mas o Dorival acabou optando pelo João Pedro, um jogador mais 9, um 9 de área. O Matheus Cunha tem a característica de vir um pouco mais para trás para poder participar do jogo. O João Pedro é aquele centroavante. E vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo, como é que foi. O Ariel, o que é que você achou, Ariel, do jogo? O que é que você achou do como o Brasil se comportou, apesar do resultado positivo? Você achou que o Brasil fez uma boa atuação? Você acha que o Brasil foi bem no jogo de ontem? Fala aí, Ariel. Pô, eu acho que a gente esperava mais dessa seleção do Brasil, né? Mas apesar da superioridade nos números, o Brasil conseguiu ter, como é que eu posso dizer? O Brasil teve mais domínio da partida. A maior parte ofensiva do jogo foi o Brasil em cima, tentando buscar o gol, tentando chegar na área do adversário o tempo todo, mas ainda assim foi uma seleção que não convenceu. Mesmo tendo maior no volume de jogo, parecia que os jogadores não estavam com aquele ímpeto de ganhar, sabe? Não tava, faltou mais vontade da seleção. E como você falou também, o João Pedro aí começando como titular foi uma novidade para todo mundo, né? Todos brasileiros ficamos tristes aí com a ausência do Neymar, que teve que ser cortado. Acho que todo mundo estava ansioso pela volta dele aí para a seleção. E se ele tivesse, talvez ele seria esse cara que estava ali na frente com o Vinícius Júnior. E aí talvez seria um jogo completamente diferente também com a presença do Neymar. Porque essa seleção Exatamente. do Brasil aí, a gente consegue ver que tá faltando um camisa 10, um cara que faz essa bola chegar lá. Até porque o, o Rafinha e o Rodrigo teve que jogar de meia aqui, porque o Brasil não tem esse meia criador. Tá faltando esse cara, um meia ali criador, que faz a bola chegar nos atacantes. Pode falar, Fernando, o que você ia falar aí? Exatamente, concordo plenamente com você. O Dorival, na entrevista pré-jogo, ele até falou que tinha montado a escalação para jogar em volta do Neymar, que seria esse cara mais cerebral, aquele cara que atuaria ali no meio de campo. Porque, pare para pensar,
nós temos 3 flechas, que é o quê? O Rafinha, nós temos o Vini Júnior e temos o Rodrigo. 3 jogadores super rápidos, que correm, dão uma velocidade, uma verticalidade ao jogo, mas falta alguém para poder distribuir essas bolas. O Paquetá não está poder ser convocado por conta de todo o problema lá com a justiça na Inglaterra. E o Neymar seria esse cara, né? O Neymar seria esse cara que distribuiria o jogo, seria o cara que faria a bola chegar, esses bons atacantes que o Brasil tem. Eu acredito que o Brasil tem uma das melhores frentes do futebol mundial atualmente. Falta um centroavante. Falta um centroavante. Nossas opções estão escassas no momento. O João Pedro, eu acho ele um bom jogador, mas ele ainda está um tanto verde. Eu acho que ele sentiu o peso de jogar com a camisa da seleção brasileira. Por isso não teve um futebol tão vistoso, errou passes simples, não conseguiu segurar a bola, mas ele é novo, tem tempo ainda para aprender. E vamos comentar agora sobre o jogo. Vamos fazer aqui um passo a passo do jogo. Eu vou começar falando que o Brasil começou o jogo bem, começou o jogo apertando o time da Colômbia, e logo aos 4 minutos de jogo, numa bola lançada do Rafinha, o Vini Júnior saiu na profundidade, e acabou recebendo a falta dentro da área do bom lateral Munhoz, da seleção da Colômbia. O juiz venezuelano marcou a falta, sendo dentro da área. Era pênalti. Pênalti esse que foi convertido pelo Rafinha, que, na minha opinião, está cotado para ser o melhor jogador do mundo para essa temporada, juntamente com o Vinícius, mas o Rafinha eu vejo um pouco à frente, por conta de ter sido muito decisivo. Não que o Vinícius não tenha sido decisivo para o Real Madrid, mas o Rafinha nessa temporada está fantástico, muitos gols e muitas assistências para o jogo. Ariel, eu vou falar contigo. Eu acho que o Rodrigo está fora de posição, cara. O Rodrigo, acho que na ausência do Neymar, é esse cara que pode fazer a 10 aqui pelo meio. Ele fica aqui na ponta, ele é destro e está jogando aqui pela ponta direita, então ele sempre tende a cortar para dentro, a cortar para dentro, a cortar para dentro, para cortar para fora, e não consegue finalizar em gol, porque sempre está com o pé trocado. O que você acha do Rodrigo? Você acha que o Rodrigo pode ser o 10 que a seleção precisa? Mas eu acho que não, porque o Rodrigo justamente ele é esse jogador de ponta mesmo, de jogar pelos lados do campo. Ele joga assim no Real Madrid e talvez possa testar ele aí na seleção, fazendo esse 10 aí na ausência do Neymar. Mas a gente só vai saber se fizer o teste, né? Mas eu acho que o Rodrigo não se encaixa para essa função. Eu acho, é minha opinião. E agora, Perfeito. eu acho que o Rafinha sendo colocado aí no lugar do Neymar, só pela aquela visão de jogo do Rafinha, aquele passe que ele deu pro Vinícius Júnior ontem, ele achou espaço ali no meio da defesa da Colômbia, que a Colômbia vacilou na sua defesa ali, deixou um buraco enorme aberto, e o Rafinha, com toda a calma, ele conseguiu ver aquele espação que tinha ali e colocou a bola Sim, um belo certinho pro passe. Vinícius Júnior. Um belo passe, Provavelmente um que belo se o passe, Vinícius Júnior realmente. não fosse derrubado, eu acho que seria gol também, de qualquer forma. Seria gol do Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior, cara, foi o cara do jogo ontem. Na minha opinião, ele foi o Sim. melhor, foi o É o melhor que a gente jogador da espera do partida. Vini, né? Ele chamou a responsabilidade dele e até que fim o Vini conseguiu fazer uma partida boa, né, pela seleção. E até então ele não Exatamente, estava exatamente. conseguindo. Ele estava tentando e não estava conseguindo. Então ontem o Vini Júnior estava em casa, ele se sentiu em casa, foi para cima e ele foi o cara que decidiu o jogo. Eu vi que ele A tentou seleção. várias vezes Exatamente, e não exatamente, concordo conseguia, mas plenamente. no final do jogo lá o Vini Júnior conseguiu fazer o. Ele teve ajuda, né, do desvio do zagueiro lá, no chute dele, Sim. ele olhou pro gol, chutou colocado. O zagueiro, infelizmente, teve a infelicidade de desviar a bola pro gol. Mas o Vini Júnior foi o cara do jogo ontem, na minha opinião. A seleção brasileira precisa do Vini Júnior do Real Madrid. Não é possível que nós tenhamos o melhor jogador do mundo à nossa disposição pela seleção e ele não consiga render. Então, o Dorival ontem deu bastante liberdade ao Vini, para que o Vini pudesse ser esse jogador protagonista. Falando um bocadinho do Sim, jogo em si, falamos que o Brasil começou bem o jogo, mas na segunda metade do primeiro tempo, o Gerson ele saiu contundido. O Gerson já tinha sentido no último jogo pelo Flamengo, o Fla-Flu, saiu contundido, saiu naquele jogo e saiu também no jogo agora pela seleção. Quem entrou no lugar dele foi o Joelito. Joelito, jogador do Newcastle, é um bom jogador, apesar de ter falhado no gol,
no lance que originou o gol da seleção da Colômbia. O Joelito é um bom jogador, porém, com a saída do Gerson, até o Joelito pegar a carga do jogo, entrar no clima do jogo, o Brasil sofreu. A Colômbia terminou o primeiro tempo melhor do que o Brasil. A seleção brasileira de Dorival é uma seleção muito vertical. Como a gente já falou, não tem aquele cara para poder segurar a bola, aquele cara para poder distribuir o jogo. É uma seleção bastante vertical de pegar em toques rápidos, jogar em transição. E isso deixa a Colômbia confortável, porque a Colômbia tinha James Rodrigues, que é um ótimo jogador, tinha Richard Rios, jogador do Palmeiras, John Arias, jogador do Fluminense, que são jogadores habilidosos, jogadores que fizeram a bola rodar, e o Brasil, por um momento, ficou na roda. Eu acreditava até que se a Colômbia terminasse o primeiro tempo à frente do Brasil no placar, não seria nada injusto. Não seria nada injusto a Colômbia estar à frente do Brasil no placar. Essa seleção da Colômbia, o que, é que você acha, Ariel? Jogadores bastante conhecidos, Richard Rios, tem o Santiago Arias do Bahia também, Richard Rios do Fluminense. Temos também o James Rodrigues, já jogou no São Paulo, bastante conhecido. Luiz Dias, um bom jogador, jogador do Liverpool, bastante insinuante. É um ótimo jogador e contra o Brasil ele crava, já marcou 4 gols contra o Brasil em 4 jogos contra a nossa seleção. E o que, é que você acha desse time da Colômbia? Você acha que a Colômbia consegue classificar para o Mundial? A seleção da Colômbia, para mim, do meio campo para frente, é excepcional, né? O problema da seleção da Colômbia é a sua defesa, que já não é tão forte assim quanto o seu meio campo. Mas aqui ela jogou no 4-5-1, povoando bem ali o meio de campo para dificultar justamente a falta onde o Brasil tinha ali, cara, no meio de campo, de fazer essa ligação para o ataque. A Colômbia povoou mais no seu meio de campo ali e dificultou para o Brasil conseguir chegar. Então o Brasil tinha que tentar sempre ir pelos lados, pelas pontas, forçando a bola no pro Vinícius Júnior ou pelo Rodrigo para tentar chegar pelos lados. E isso dificultava a chegada do Brasil, sem esse cara no meio para fazer a bola girar de um lado para o outro. E aí, com essa formação, a Colômbia que tem um bom meio-campo aqui, como você falou, com Dias pelo um lado, o James Rodrigues pelo meio, o Arias pela esquerda, pela direita. O Arias aquele jogador que a gente viu ano passado no Fluminense. Ele é um cara que sabe distribuir a bola, ele sabe segurar o jogo, ele conhece. A Arias conhece muito do jogo. E a Colômbia, cara, apesar de estar em sexto aqui, eu acho que ela classifica porque os adversários que estão atrás não são aqueles adversários que assusta tanto, né? Acho que Bolívia, os Venezuela, Peru é o time que talvez consiga mais. Só que já tem 9 pontos de diferença. Então, eu creio que sim, que a Colômbia não perde essa vaga para a Bolívia. Eu acho que a Colômbia consegue se classificar aí. E eu acho que sexta é capaz de ela passar ainda Paraguai ou Equador. A Colômbia tem um bom time para poder. Se ele conseguir atuar nas suas partidas sem tomar gol, e eu acho que sim. Então a Colômbia agora ela tem que torcer para o Equador perca para a Venezuela, esse jogo que vai acontecer hoje, para que ela consiga não deixar o time ficar tão distante deles, né? E aí, mas eu acho que Exatamente. essa seleção da Colômbia tem total capacidade de conseguir chegar. Boa, boa, Ariel. E falando aqui um pouco mais sobre essa seleção da Colômbia, eu quero que você comente aí como é que o James Rodrigues consegue ser um dos melhores jogadores do mundo jogando pela seleção e não consegue render quando ele joga pelos clubes, não rendeu no São Paulo, não rende no Leão. É um jogador inversamente proporcional ao Vini Júnior. O Vini Júnior rende tanto no Real Madrid, na seleção, não consegue render. Já o James Rodrigues é o contrário, rende tanto na seleção, mas não rende no clube. Como é que você explica isso, Ariel? Eu acho que o James Rodrigues ele é aquele cara que ele só treina para ir para a seleção. Ele não treina para jogar no seu clube. Então, o clube paga ele para treinar ele para a seleção. Porque na seleção, como você falou, ele consegue ser um jogador brilhante. Mas de qualquer clube que ele vai, parece ser um cara que, tipo, ele não se importa muito, não, não, não tem esforço da parte dele. Então, mas quando ele vai defender a seleção dele, ele dá tudo de si, Vira o ele corre, ele super-homem. marca, ele joga, ele vai para cima. Então ele recebe para ir para a seleção, ele não recebe para defender o time dele, não. Inclusive, o torcedor do Ele é São esse Paulo cara deve aí. odiar o James Rodrigues, hein? Quem ama ele é o Ronaldo Giovanelli, cara. Toda vez fala dele, eu acho muito engraçado. Os torcedores adversários que não torcem pro São Paulo, que vai falar do São Paulo, sempre fala, e o Rames, hein? Ele virou motivo de piada aqui no Brasil, que o São Paulo preparou copo,
é, bolsa, várias coisas do Rames Rodrigues, achando que ele ia ser aquele cara sensação no momento e não conseguiu. E eu acho que no Brasil, na seleção brasileira, aqui, aproveitar que a gente está falando um pouco de São Paulo, e o Brasil nessa ausência aí de meio campo, cara, hoje atualmente no Brasil tá difícil achar esse cara assim, esse meio campo 10. Se a gente for Seria o perceber no Paquetá. nosso futebol aqui, eu acho que não, o Paquetá não sei se ele tá no momento assim para poder estar na seleção, porque até no futebol fora das seleções, a gente for observar, aqui no Brasil, por exemplo, os camisa 10 dos clubes, os caras, eles não são brasileiros, né? São jogadores de outros países, por exemplo, o Arrascaeta do Flamengo, que faz ali a função de 10. A gente tem o Garro no O Corinthians. Rodrigo Garro, do Corinthians. O próprio Arias, no Fluminense. Sim, é que o Arias não tá mais no Fluminense, eu acho, né? Já saiu. Não, não, tá no Fluminense Mas sim, renovou, renovou. renovou? Então, mas a gente tem jogadores que, para mim, apesar de jogar muito no seu clube, eu acho que também não se encaixam na seleção e é por isso que não são convocados. Que é o caso do Sim. Rafael Veiga. Para mim era esse cara aí que podia suprir Cara, deixa eu te falar. Eu sou muito fã do Rafael Veiga. Eu não entendo. Eu gostaria muito de ver o Rafael Veiga nesse meio-campo da seleção. Eu acho que ele é um jogador que é o que a seleção precisa. Falta um cara no meio, falta um Ramos Rodrigues, o Ramos Rodrigues da seleção. A seleção brasileira precisa de um jogador como esse cara. Eu gostaria de ver Eu o acho que Rafael Veiga. Desculpa te interromper, Fernando. Eu acho que o Rafael Veiga ele ia entrar no jogo que nem o Wesley entrou no jogo ontem. Você viu a oportunidade que o Wesley O teve? Wesley mudou o Aquele menino jogo. entrou com a vontade. O Wesley Savinho e Matheus Cunha mudaram o jogo pro Brasil. O Wesley entrou com a vontade, velho. Tipo assim, é minha oportunidade aqui, eu vou mostrar para que eu tô aqui e É eu o prato quero de dar comida. certo, eu vou jogar. E ele foi. E eu acho que se o Veiga tivesse essa oportunidade de ser convocado, ele ia jogar com esse mesmo hábito. Se ele usasse a Exatamente. vontade e determinação com o futebol que ele tem, o Brasil ia agregar muito, viu? Eu sei que com a volta do Neymar ele ia ser banco, mas na ausência do Seria Neymar, uma boa opção, pô. o Veiga seria uma boa opção. O Veiga seria uma boa opção. Eu acho que também tem um. Me fugiu o nome agora, o cara lá, o Estevam, 10 do Bahia. Estevam. O Não, Ribeiro o não, o 10 do Ribeiro tá Bahia. velho. O Everton É, Ribeiro tá mas velho. pela, o Everton Ribeiro, pela idade, ele não se encaixa aí como 10 da seleção. Mas se ele fosse um pouco mais novo também, Sim, acho que sim, ele seria sim. esse cara ali Se para tivesse a vestir a idade 10 do da Veiga, seleção. com certeza. Sim, verdade. Então, Você, é esse cara que não tem no Brasil, que tem de sobra aí na seleção da Colômbia. O James Rodrigues, quando ele veste aquela 10 na seleção, sim, ele representa. se transforma. É incrível, é incrível. Eu nunca vi um caso como esse. Você falou do Wesley. Vamos ver aqui os jogadores que entraram. Vamos ver aqui quem foi que Sim, entrou. e um negócio interessante desse jogo, Fernando, se você prestou Diga. atenção, teve mais substituição do que o normal, né? Tava 7 parecendo que era um amistoso, substituições. o Brasil fez 7 substituições na partida. Mas Vou você sabe explicar aqui por para o quê, né? pessoal que talvez que não entendeu aí por quê. Houve um choque de cabeça entre o atacante da Colômbia com o jogador da Não, foi Colômbia, com o goleiro do o Brasil. zagueiro, o Davidson Sanches. Isso, o Sanches, então, houve esse choque de cabeça ali. E quando acontece esse tipo de casos dentro de um jogo, tem a nova regra agora que é permitido para os técnicos fazerem uma substituição a mais, ou seja, o jogador que teve o choque de cabeça não conta como substituição, porque coloca a vida do jogador em risco, então ele pode ser tirado sem contar com uma substituição. Só que a regra também diz que se os dois jogadores acontecer de fazer, vamos supor, no caso ali foram os dois jogadores foram substituídos dos dois times. Então, todos os dois times, ele acaba tendo uma substituição a mais. O Brasil fez as suas 5 e tinha uma a mais. Então, o Brasil fez 6 substituições, sem contar a substituição do goleiro, que foi o que teve o choque. Totalizando toda a Perfeito, substituição, perfeito. 7. Pode Deixa eu só seguir trazer uma aí, novidade aqui. Fernando. Deixa eu só trazer uma novidade aqui. Acabou de sair aqui no Instagram da CBF. O Beraldo foi convocado. O Beraldo do PSG, que jogava no São Paulo, acabou de ser convocado para o lugar do Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães suspenso por 2 cartões. O Beraldo, do PSG, convocado. A gente falou dos jogadores. Eu quero falar dos jogadores que entraram. Para a gente comentar um pouco sobre esses jogadores. Tirar aqui a seleção da Colômbia, trazer para a tela
a seleção do Brasil novamente. Entraram 7 jogadores, então a gente tem muito a falar desses jogadores. Eu vou começar falando do Joeliton, cara. Que o Joeliton é um jogador que particularmente eu gosto bastante. É um jogador forte, ele era centroavante, foi revelado pelo Sport de Recife e acabou fazendo sucesso agora no Newcastle. Ele está jogando de volante ao lado do Bruno Guimarães, que também está suspenso para o próximo jogo. O Joeliton, ele falha no lance do gol da Colômbia, ele demora de soltar a bola é roubada, tocaram para o James, o James tocou para o Luiz Dias, que foi fatal. E, porém, posterior a isso, o Joeliton se demonstrou muito útil, na minha opinião, para a seleção brasileira. Um bom toque de bola, em posição física. Eu gostei de ver o Joeliton em campo. O Matheus Cunha, que é o jogador do Wolverhampton, também na Inglaterra, ele é um centroavante, mas ele tem uma característica diferente de poder jogar como 10. Então, quando ele entrou, Matheus Cunha, o Savinho e o Wesley, o lado direito do Brasil se transformou. O Cunha também conseguiu deixar o Vinícius Júnior de cara para o gol, em uma das primeiras participações dele no jogo. O Vini Júnior, se fosse no Real Madrid, daria uma cavadinha e faria o gol de cobertura, mas estava sem confiança, tocou para o Rafinha, foi uma boa opção também. O Rafinha acabou não conseguindo finalizar. E eu quero que você fale aí dos outros 3 que entraram: o Wesley, Savinho e o André. Bom, para mim, dos 3, eu vou focar só no lateral, o Wesley, que foi o que se destacou bem no jogo. Para mim, foi o melhor em campo do Brasil, depois de Vini Júnior, né? Que eu acho que se o Wesley entra desde o primeiro tempo, ele joga desde o começo do jogo, do jeito que ele jogou quando ele entrou, para mim ele seria o melhor jogador da partida. Luiz Dias não achou E, nada com o Wesley. e depois dele que ele entra, o jogo muda, o Brasil mudou a cara do Brasil. E ele, para mim, foi o melhor do que todos os outros que estavam em campo depois do Vinícius Júnior. Foi o Wesley. O Wesley chegou, foi uma contratação boa aí apesar de ser um jogador que não está atuando na Europa, ele atua aqui no Brasil, no Flamengo, e o Flamengo é uma boa equipe, né? Então ele está treinando com bons jogadores, ele tem tudo para se desenvolver, é titular do Flamengo, tem tudo para brigar por uma vaga aí para ser titular da seleção. Eu acho que. E faltou também Estevão, essa é a minha opinião que eu queria falar aqui. De todo mundo que entrou aí, acho que o Dorival tinha que dar essa oportunidade para o Estevão. Eu já quero que vocês aqui também aproveitem, já deixem aí no comentário o que é que vocês estão achando de Dorival na seleção. O que é que você está achando também de o Dorival não dar oportunidade para o Estevão para jogar? Cara, beleza, o Estevão é novo, o Estevão é franzino, mas a gente viu o que é que ele está fazendo aqui no Palmeiras. Por que que nós não estamos dando oportunidade para esse menino jogar na seleção? Deixa o Estevão mostrar o seu futebol, né? O Chelsea quer ver esse menino jogar. Ele tem que mostrar para o mundo quem ele é. O Brasil tem a sua força, tem tudo. O Endrick teve a sua oportunidade. Não foi tão brilhante assim, mas teve. E o Estevão não tá tendo, cara. Para mim, ele tá na melhor fase dele, no melhor momento. É o momento de ele deslanchar na seleção. Então já deixa aí nos seus comentários o que, é que você acha. O Estevão tem que jogar? Não tem? O que, é que você tá achando de Dorival? Outra opção, o que, que eu tava pensando a respeito de Dorival? Desculpa aí, Fernando, segurar um pouquinho que você já fala. É, Não, seria vontade. não gostei da formação com o Pedro no ataque. Eu acho que João faltou Pedro. ali. E para mim, sim, para mim, o camisa 9 da seleção hoje, de momento, tinha que ser o Yuri Alberto. É aquele cara que ele é novo, ele briga o jogo todo, ele não desiste de bola, ele vai para cima, tá fazendo gols. Ele é aquele cara que eu acho que nessa seleção aí, que é um time que joga para frente, o Yuri tinha tudo para estar nessa seleção aí também, junto com o Estevão. Era isso que eu queria falar. Mas deixa a sua opinião aí também, o que é que você acha do Yuri Alberto? É maluquice, não tá pronto ainda, precisa melhorar Perfeito. mais. O Estevão realmente é um grande jogador. Eu gosto bastante do Estevão. Eu acho que vai ser um jogador de muitos anos para a seleção brasileira. É um talento, é uma joia que precisa ser lapidada. Achei também que ele poderia ter tido oportunidade ontem no jogo. Apesar do Savinho ter entrado bem, tá? O Savinho é um ótimo jogador do Manchester City. Entrou muito bem ali com o Wesley, com o Matheus Cunha. Com relação ao Dorival é opinião pessoal. Eu acho o Dorival um técnico um nível abaixo do que a seleção precisa.
neste momento para poder chegar bem na Copa do Mundo. E o grande ponto da seleção, a seleção ontem não teve um jogo coletivo bom, a seleção ontem não demonstrou o seu melhor futebol, mas para mim o grande debate da seleção neste momento é a gente precisa achar um meio armador. Precisamos encontrar esse cara, pode ser o Neymar, acredito eu que é o Neymar, mas o Neymar tem que estar comprometido, o Neymar tem que ter condições para poder executar essa função, porque o Brasil tem uma frente de ataque muito boa, com Rodrigo, Savinho, Vini Júnior, Estevão, Rafinha, são ótimos jogadores, o próprio Hendrick, o Matheus Cunha, que deve ganhar espaço nessa seleção do Dorival. Eu acredito que o Brasil tem jogadores muito bons. Você falou do Estevão, o Lamine Yamal tem 17 anos também, e é centroavante, e é o ponta titular da seleção da Espanha. Eu acho que o Estevão tem tanta Inclusive, não qualidade. jogou nada ontem, viu? Não assisti o jogo, por Assisti o acaso, não jogo. assisti o jogo. Foi Assisti o jogo da contra Espanha. o jogo da Espanha? Teve jogador ontem atuando no Brasil. O Memphis Depay ontem voltou à seleção, jogou. Foi um jogo muito abaixo também da seleção lá da. O jogo entre Holanda e Espanha foi um jogo abaixo, não teve nada de brilhante na partida. Os protagonistas não se destacaram, né? O Memphis Depay pela Holanda não teve tanto destaque e o Lamine Yamal também fez uma partida muito abaixo, foi substituído muito cedo no jogo, não estava conseguindo desempenhar um futebol bom. E é isso, galera. Nós estamos aqui já para encerrar nossa live de hoje. Vamos só finalizar aqui, Fernando, falando de alguns jogadores que atuam no Brasil e esteve presente nas suas seleções. Nós temos Vamos, aqui vamos, vamos. O Arias nesse jogo Sim, aqui contra o Brasil, atuou. Hoje nós vamos ter o Soteldo lá pela seleção da Venezuela. Vai sim. jogar aí Tem o Arrascaeta contra o hoje, tem Equador. o. Hoje tem o Arrascaeta, tem o Dela Cruz do Flamengo, tem o Carillo pelo Peru, Sim. tem O vários e Carrijo jogou vários ontem jogadores. o Carrijo Jogou jogou ontem? ontem pelo Peru. Foi o melhor jogador em campo do Peru. Arrebentou e, cara, não tem o que falar. Do Corinthians, esse cara tá. O que ele tá jogando no Corinthians, o Brasil tá vendo aí. E na sua seleção também ele arrebenta. É isso que falta no Brasil. Os jogadores atuar bem nos seus clubes e chegar na seleção e arrebentar também. Com Que eles são certeza. convocados com uma esperança e quando chega na seleção não desempenha o seu futebol que ele vem desempenhando. A gente sabe que o tempo de preparação da seleção de entrosamento é curto, né? E dentro dos seus clubes eles têm aquele trabalho de um preparo muito maior, mas dentro da seleção é pouco tempo de preparo, pouco tempo de treino para os jogos. Mas para jogar na seleção, o jogador já tem que vir preparado. Independente de qual elenco ele vai ter, todos têm que estar focados e preparados no que eles vão fazer. Então nós tivemos em campo também o Romero ontem jogou pelo Paraguai. Estou tentando lembrar outros jogadores aqui. Comenta aí jogadores que atuam no Brasil que estiveram nas suas seleções. Valeu? O E Rocher vamos, joga hoje. Só antes da gente encerrar, Ariel, deixa eu só mostrar o próximo jogo do Brasil. mostra aí. O Brasil na Argentina, próxima né? terça. Isso, exatamente. Na próxima terça-feira o Brasil enfrenta a Argentina. Lá na Argentina, provavelmente o jogo vai ser no Monumental de Núñez. O jogo daqui no dia 26, terça-feira. É, Pela Argentina, nós sabemos que o Messi não irá jogar, está contundido, não foi convocado. E pelo Brasil, nós sabemos que o Bruno Guimarães não joga, porque foi suspenso. Gabriel Magalhães, da mesma forma, nós já informamos que o Beraldo foi convocado para o seu lugar, e nem o Neymar, que foi convocado, mas foi cortado. E passando rapidamente aqui também na classificação das eliminatórias da Copa no Brasil, eu estava dizendo, Adel, que só não classifica quem não quer nessas eliminatórias, porque para a Uhum, América do Sul agora são 7 vagas, 6 de forma direta e uma de forma que vai para a repescagem. Vou falar aqui uhum, rapidamente, a Argentina tem 25 pontos com 12 jogos, joga hoje contra o Uruguai. O Brasil chegou ontem aos 21 pontos com 13 jogos, um jogo a mais que a Argentina. O Uruguai pode ultrapassar o Brasil hoje, tem 20 pontos, recebe a Argentina lá no Estádio Centenário de Montevidéu. Paraguai jogou ontem, chegou aos 20 pontos. O Equador joga hoje, tem 19. A Colômbia jogou ontem, tem 19 também. A Bolívia jogou ontem, tem 13 pontos, já fica um bocado para trás. Venezuela joga hoje.
tem 12 pontos. O Peru, 13 jogos e 10 pontos. E o Chile, o Lanterninha, com 13 jogos e 9 pontos marcados aqui para a eliminatória da Copa do Mundo pela América do Sul, pela Comebol. E os próximos jogos são Brasil e Argentina. Depois, os próximos jogos do Brasil, tá? Brasil e Argentina. Depois, no mês de junho, o Brasil tem mais 2 jogos, que é contra o Equador e contra a seleção do Paraguai. Provavelmente esse jogo na Neoquímica Arena, tá? É isso, galera. Ariel, mais alguma coisa a acrescentar? Só para finalizar, como eu tinha dito já aqui durante o vídeo, a Colômbia só não se classifica se ela não quiser, cara. Tá quase que impossível aí ela perder essa vaga para a Copa. A seleção da Colômbia é um bom time, beleza, pegou o Brasil, que é um adversário muito forte, e ainda assim ela conseguiu quase empatar com o Brasil. Então, com seu ataque aí, pegar um time que seja um pouquinho mais inferior, acho que a Colômbia vai conseguir se classificar sim. Colômbia, nós teremos a Colômbia aí na Copa do Mundo. Perfeito, perfeito. Nossos amigos colombianos, não fiquem tristes, vocês vão para a Copa. É como o Ariel falou, só não vai quem não quer. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, um projeto novo, nós estamos começando. Vamos debater sobre vários assuntos aqui, não só sobre Bahia, mas também sobre o futebol como um todo. Agradecer ao Ariel aí pela contribuição. Ariel, muito obrigado. Valeu, valeu, boa noite a todos aí, até a próxima. Vamos aqui que tem muito jogo pra gente comentar aí nessa data FIFA, que por aqui a bola não para, né? A bola não para de rolar. Valeu, galera. Um Forte abraço aí, abraço. até a próxima.